Olá, eu sou Wagner Rodrigues e na continuidade do nosso curso, hoje nós falaremos sobre o relacionamento com a igreja local, ou relacionando-se com a igreja local. Mas antes de tudo é necessário que nós entendamos e nós tenhamos um apanhado e, como vocês já devem saber, qual a dúvida ou qual o motivo ou como a igreja nasceu. Então nós vamos fazer um breve resumo de como a igreja nasceu, como a igreja se comporta nesses dias de hoje, qual o nosso papel dentro da igreja ou qual a importância e o papel da igreja na vida dos cristãos. A igreja nasceu na festa de Pentecostes, quando tinha uma grande festividade, uma grande concentração em Jerusalém, referente a esta festa judaica. Isso se deu logo depois que Jesus subiu aos céus. Nós vemos um relato disso lá no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 30, nós vemos todo esse relato. Então, estavam os discípulos, os seguidores de Jesus, aproximadamente 120 pessoas em um lugar chamado cenáculo, reunidos em oração. Então veio sobre eles o Espírito Santo, em forma de línguas de fogo, em chamas repartidas sobre cada um, e eles puseram a falar em outras línguas. Línguas essas que eram das pessoas que estavam na festividade em Jerusalém nesses dias. Então, saindo dali, revestidos de todo o poder e autoridade, eles passaram a pregar, eles passaram a comunicar as verdades do Evangelho, a comunicar todos os ensinamentos de Jesus. Assim, cada pessoa que estava em Jerusalém naquele momento pôde ouvir a maravilhosa mensagem de Jesus na sua própria língua. E isso facilitou demais o entendimento e muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas se renderam a Jesus. Então, a igreja ela tem o seu nascimento ali. Apesar de ter sido prometida por Jesus diversas vezes durante o seu ministério, durante o seu caminho aqui na terra conosco, ele falou da igreja, uma certa vez ele falou para Pedro que ele chamava-se Pedro, mas sobre esta pedra, Jesus, ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, chegou o momento do estabelecimento da igreja. A igreja nasce, a igreja é fundada, a igreja toma corpo, a igreja passa a fazer parte da sociedade e a igreja é apresentada para o mundo. Então, a origem da igreja, como nós falamos, dá-se na festa de Pentecostes, onde havia uma grande concentração. A igreja nasceu de uma reunião de oração. E isso também é uma das tarefas da igreja, a oração. A igreja é muito importante para juntar todos aqueles que creram em Jesus. A igreja é importante para que nós tenhamos um local onde nós possamos aprender, onde nós possamos ter comunhão com os irmãos, onde todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador possam reunir-se para a adoração, para o ensino, para a comunhão, para a ajuda mútua uns aos outros. E principalmente para a pregação do Evangelho, onde outros possam vir e também aprender e ouvir das maravilhas de Jesus, aprender sobre a Bíblia, aprender sobre as leis de Deus, aprender tudo aquilo que pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Essa é a real importância da igreja. A igreja tem muitas funções dentro da sociedade, o qual nós vamos ver durante esta aula. Como se dá a igreja no Novo Testamento? Ora, a igreja, a Bíblia diz que a igreja não ficou só em Jerusalém. Apesar de elas ter começado em Jerusalém e ser basicamente formadas por judeus convertidos ao cristianismo, por judeus que aceitaram a mensagem de Jesus e entenderam o sacrifício da cruz, por judeus que se dispuseram a viver uma nova vida, se dispuseram a entender um novo relacionamento com Deus, a igreja ela não ficou só em Jerusalém. Deus
promove, através de uma perseguição ou através também da ida dos discípulos para outras nações e outras cidades, o crescimento da igreja. Então, o Novo Testamento, ele vai mostrar que a igreja estabeleceu-se em várias cidades. Por exemplo, nós temos a igreja estabelecida em Roma, nós temos a igreja estabelecida em Éfeso, temos a igreja estabelecida em Tessalônica, em Filipos e em várias outras partes da Ásia ou até mesmo da Europa. E é importante notar que todas essas igrejas eram acompanhadas por apóstolos, eram acompanhadas até mesmo pelos seguidores dos apóstolos, que já prefiguravam a figura dos pastores de hoje em dia. Ou seja, eles acompanhavam a igreja desde a sua fundação e também o desenvolvimento das pessoas. A igreja, ela estabelece-se não só em Jerusalém. Através dos apóstolos, dos seus discípulos, dos apóstolos, a igreja espalha-se. Então, a Bíblia diz no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, que conta todo o princípio da igreja, que ele narra a trajetória da igreja, ele narra a trajetória dos discípulos pelos diversos lugares da Europa e até mesmo da Ásia Menor, que hoje também é considerada Europa. Então nós temos ali igrejas na Grécia, igrejas na Turquia, igrejas no norte da África, igrejas espalhadas por aquela região. Os discípulos, eles estabelecem as igrejas. Então nós temos a igreja em Roma, nós temos a igreja em Tessalônica, nós temos a igreja em Filipos, nós temos a igreja em Corinto, nós temos a igreja em Éfeso e tantas outras cidades. E aí nós temos o nascimento, nós temos o surgimento da igreja local. Então, a igreja, ela é universal, ou seja, são todas aquelas pessoas em todos os tempos, em todas as eras, em todos os lugares do mundo, em todos os períodos da história da humanidade que, primeiro, entenderam e creram e aceitaram a palavra de Deus quanto à promessa da vinda de um Salvador, quanto à promessa da vinda de um Redentor que salvaria a humanidade do seu pecado, o Filho de Deus, o enviado de Deus, o profeta maior de Deus, aquele que haveria de redimir o povo de Deus dos seus pecados. Aqueles que aceitaram a obra redentora de Jesus na cruz, quando ele veio e passou a habitar durante um tempo aqui no mundo. E ele foi morto e ressuscitado. Então todos esses que passaram a acreditar, crer e viver segundo o modo de vida, segundo os ensinamentos de Jesus, são os formadores da Igreja Universal. Ou seja, a Igreja de todos os tempos. Essa é a Igreja Universal. Porém, a igreja também divide-se em igreja local. O que é a igreja local? A igreja local é a reunião dos filhos de Deus, é a reunião daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador em um determinado lugar. Ou seja, nós temos uma igreja em São Paulo, nós temos uma igreja no Rio de Janeiro, nós temos uma igreja na Bahia, nós temos uma igreja em Nova York, nós temos uma igreja no Japão, nós temos uma igreja na África do Sul, nós temos uma igreja em Cuba, nós temos uma igreja em diversos lugares, em diversos países, em aldeias indígenas, espalhadas por todo o globo. Isso é a igreja local. Esta igreja é a que se preocupa, é uma parte do corpo de Cristo, é a que se preocupa em fundamentar, ensinar, cuidar, tratar, promover a comunhão de todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e querem continuar no caminho, querem continuar a crescer. E mais, promover o crescimento, a expansão do Evangelho de Jesus, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Então, a igreja local ela tem uma importância muito grande e vital para a humanidade e para a sociedade. A igreja local, dentro das suas possibilidades, ela deve promover de forma adequada a pregação da palavra de Deus, ela deve promover o ensino da palavra de Deus, ela deve promover o suprimento das necessidades sociais, espirituais e materiais daqueles que congregam lá. A igreja local ela tem um papel fundamental na sociedade e é extremamente importante que nós participemos de uma igreja local.
A igreja local é onde nós somos fortalecidos na palavra de Deus, é onde nós somos ensinados, é onde nós congregamos, é onde nós participamos do ID e ensinando a guardar todas as coisas. A igreja local não é as quatro paredes. As quatro paredes, o santuário, o templo, um salão, na verdade é só um local para reunião. A igreja local é formada por pessoas das mais diversas classes sociais, das mais diversas origens, das mais diversas culturas, das mais diversas personalidades. A igreja é formada por pessoas. Tanto a igreja universal quanto a igreja local, ela é formada por pessoas. Ela está fundamentada em Jesus Cristo. Porém, as pessoas fazem parte. A igreja local não é o local em si, o prédio, a construção, a tenda ou até mesmo um barraco. A igreja local são as pessoas. As pessoas formam a igreja local. As pessoas participam da igreja local. As pessoas desenvolvem-se na igreja local. Então, a igreja local ela é composta pelas pessoas. E o que valida a presença da igreja local? E o que valida o papel da igreja local? É a presença e a atuação do Espírito Santo. Jesus disse em Mateus que aonde estivessem 2 ou 3 reunidos ali, no nome dele, ali ele estaria. Então, a reunião da igreja, ela necessariamente não precisa ser só num prédio, necessariamente não precisa ser só numa escola, mas aonde reúnem-se 2 ou 3, em nome de Jesus, para buscar a Deus, para orar, para pregar a palavra, para ensinar, ali Deus faz presente. Ali já é um pedaço da igreja. Ali a igreja local se faz presente e se faz atuante. Por isso, a igreja tem um papel fundamental na sociedade. E o que a igreja deve mostrar? E o que a igreja deve refletir? Essa é a grande pergunta que se faz. Hoje nós vivemos um mundo muito diferente, até mesmo daquele que nós conhecemos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há um século, há 2 séculos, e está totalmente diferente até mesmo de quando a igreja foi formada pelos apóstolos. A sociedade se modernizou, a tecnologia tomou conta do mundo, as relações entre as pessoas também mudaram. As pessoas mudaram o seu estilo de vida. Então, a igreja, ela deve refletir a glória de Deus, ela deve refletir o espelho de Deus, ela deve refletir o padrão de Deus para a sociedade. É óbvio que os padrões da sociedade moderna, nem sempre eles vão de encontro aos padrões que Deus estabeleceu para a humanidade. Os padrões da sociedade hoje eles estão bem distantes. Então, nós temos como igreja a responsabilidade de anunciar qual é esse padrão, qual a vontade de Deus para os homens, qual a vontade de Deus para a humanidade, qual a solução que Deus tem para os desvios da sociedade. Essa é a importância da igreja local. A igreja local tem que fazer a diferença no bairro onde ela está inserida, na cidade, no estado, no país. A igreja local ela tem a responsabilidade e ela tem a missão de impactar a sociedade, de trazer a sociedade de volta para os padrões que Deus estabeleceu para ela. Vamos lá. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios que, lá você pode anotar essa referência, 1 Coríntios 6, versículos 10 e 11. O apóstolo Paulo dá uma descrição de todas as pessoas que fazem essas práticas, que têm essas práticas dentro da sociedade. Essas pessoas elas não poderão estar no reino de Deus. Então, a igreja ela vem para confrontar essas práticas, não pessoas. A igreja vem para confrontar as práticas da sociedade que são contra os padrões de Deus. E a igreja local tem esse papel de levar a sociedade de volta aos padrões de Deus. E qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus ele é diretamente oposto ao padrão do mundo. Por exemplo, o mundo diz, ou as pessoas que não têm assim um compromisso com Deus, ou ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador, ou até mesmo não fazem parte de uma igreja local,
As pessoas dizem que, não tem problema, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, é uma mentirinha branca. Ou as pessoas acham normal um relacionamento extraconjugal. Ou as pessoas acham normal levar vantagem descabidas em seus negócios. Ou até mesmo enganar outras pessoas para ter vantagem em seus negócios. E por aí vai. Se nós formos citar as coisas que a sociedade está fora do padrão de Deus, nós gastaríamos muitas horas. Mas esse não é o intuito. O intuito é mostrar a importância que a igreja tem em levar o padrão de Deus para a sociedade. A importância da igreja local em estabelecer o padrão de Deus para a sociedade. E qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é que a sociedade tenha mais proximidade com Ele. Que a sociedade largue as práticas erradas. Que a sociedade preze pelo amor ao próximo. Que a sociedade preze pela interação com o próximo. Que a sociedade preze pelo seu relacionamento com Deus. Que a sociedade preze em conhecer e caminhe em crescer em Jesus Cristo. É isso que a igreja local tem que passar para a sociedade. O padrão da igreja local, para aqueles que frequentam a igreja local, para aqueles que são assíduos numa igreja local, para aqueles que fazem parte de uma igreja local e que já têm a sua vida transformada e entregue a Jesus como Senhor e Salvador, é respeitar o seu pastor, viver em harmonia, respeitando os membros, participando ativamente das atividades da igreja, procurando aprender da palavra de Deus e, à medida que aprende, também esforçando para ensinar a palavra de Deus, pregar o evangelho de Jesus, mesmo porque Jesus, ele nos chama para ser sal e luz deste mundo. Então, nós na igreja local recebemos a missão e temos a incumbência de proclamar, ensinar o evangelho de Jesus. Jesus disse lá em Mateus 28 que nós devíamos ir ao mundo, pregar e ensinar, guardar todas as coisas, fazer discípulos, batizar. Esta é a função da igreja local. Esta é a função da parte da igreja universal, que é a igreja local. A igreja local é um ambiente terapêutico. Por quê? As pessoas, quando vêm para Jesus e quando elas começam a frequentar uma igreja local, quando elas começam a participar das reuniões, quando elas começam a serem ensinadas, quando elas aprendem a orar, quando elas aprendem a ler a Bíblia, ou elas começam a conhecer as verdades que estão estabelecidas na Bíblia, elas passam por um processo de cura. Elas passam a ter uma nova perspectiva, uma nova solução para a vida, um novo caminhar, um novo jeito de andar pela vida. E a igreja local, ela estabelece através das suas reuniões, através da comunhão entre os irmãos, ela estabelece soluções, ela estabelece conforto, ela estabelece cura na alma e na mente das pessoas. Você pode estar pensando, então a igreja local faz uma lavagem cerebral? Não, pelo contrário. A igreja local expande o pensamento. A igreja local, ela faz com que as pessoas pensem. Ela faz com que as pessoas se fortaleçam. Ela faz com que as pessoas cresçam nas suas amizades. Ela faz com que as pessoas cresçam como pessoas na sociedade, que elas tenham novos objetivos, que elas tenham a interesse, que elas tenham a vontade de serem cidadãos melhores, pais melhores, filhos melhores, vizinhos melhores, profissionais melhores. Este é o papel da igreja local. E nós conseguimos isso, e a igreja local passa a desenvolver isso à medida com que ela ensina a todos os seus participantes os princípios de Deus. Como eu falei no tópico anterior, o padrão de Deus. O padrão de Deus para nós, da igreja local, é que nós testemunhemos de maneira eficaz, de maneira clara, de maneira poderosa, as virtudes daqueles que são chamados filhos de Deus. Então, o papel da igreja local na transformação de vidas, no amadurecimento, no crescimento de pessoas, é fundamental para a sociedade.
A igreja local ela tem a responsabilidade, ela não desempenha somente um papel espiritual. Nós podemos afirmar com toda certeza que a igreja local é de fundamental importância para a sociedade. Ela é de fundamental importância para o meio onde ela está inserida. Então, nós temos que considerar que a igreja local proporciona um ambiente de cura. À medida que nós avançamos na palavra de Deus, à medida que nós comungamos, temos comunhão com várias outras pessoas frequentadoras da igreja local, nós vamos nos curando. Nós vamos curando dos nossos traumas, dos nossos medos, das ansiedades, das aflições da vida, da correria do dia a dia. Nós vamos nos curando de tudo aquilo que não é o padrão de Deus para a sociedade, não é o padrão de Deus para o mundo. Então, a igreja local proporciona um ambiente de cura, proporciona um ambiente de crescimento, proporciona um ambiente de sanidade. A igreja local estabelece um ambiente de comunhão. Por quê? Geralmente nós conhecemos pessoas na igreja local. Nós estabelecemos amizades, nós estabelecemos vínculos afetivos, profissionais. Nós estabelecemos todos os tipos de vínculo. A igreja também é um ambiente social, porque ela tem pessoas e a igreja é um organismo vivo. E por ela ser um organismo vivo, ela proporciona o ajuntamento de pessoas, ela proporciona a troca de experiências, ela proporciona para que as pessoas cresçam umas com as outras. Né? Então, é importante, e lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, a palavra de Deus nos orienta a que nós devemos participar de uma igreja local. Nós não devemos deixar de congregar. É muito importante que nós estejamos inseridos numa igreja local. Há uma ilustração que diz que um soldado, ele é treinado num quartel. Lá ele vai aprender as táticas de guerra, lá ele vai aprender a manejar as armas, lá ele vai aprender a se respeitar, lá ele vai aprender a respeitar os seus superiores, lá ele é preparado para a guerra. Nós não estamos em guerra, a igreja não está em guerra com a sociedade. Pelo contrário, a igreja está para servir a sociedade. Então, quando nós somos inseridos numa igreja local, significa que nós podemos aprender a servir a sociedade através da palavra de Deus. Nós podemos aprender a servir a sociedade, proporcionando a ela uma nova maneira de viver, proporcionando a ela um encontro real com Jesus Cristo. Nós proporcionamos à sociedade uma oportunidade de viver segundo os padrões de Deus. Nós procuramos estabelecer para a sociedade, como igreja local, que há esperança em meio a todo este caos. Então, é importante que nós, como filhos de Deus, como alguém que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tenha a responsabilidade e tenha o amor por sua igreja local. Tenha a responsabilidade, o compromisso e a vontade de querer sempre estar na sua igreja local, proporcionando crescimento, aprendendo, compartilhando, dividindo, promulgando a palavra de Deus, orando, intercedendo por a nossa sociedade que tanto precisa de uma transformação, que tanto precisa de um apoio. Então, recapitulando, a igreja nasce lá em Jerusalém, logo após a ascensão de Jesus aos céus. Ela nasce durante a festa de Pentecostes. Os discípulos promovem o crescimento da igreja em diversos lugares. Deus ele usa os discípulos para estabelecer outras pessoas, para que comecem a promulgar ainda mais a igreja. A igreja tem uma importância muito grande na sociedade. A igreja tem um papel fundamental na sociedade em ensinar, em orar, em promulgar a palavra de Deus. A igreja ela é universal. São todos aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus, aceitam Jesus como o Senhor e seu Salvador, e também aqueles que creram na promessa de Deus, do envio do seu Filho, do envio de um Redentor para os pecados. Esta é a Igreja Universal. E a Igreja Universal, ela tem a igreja local, que é a igreja que está estabelecida no bairro,
nas cidades, nos países. A igreja universal está em todo o mundo, mas a igreja local é aquela que está mais próxima. A igreja local não é o prédio, a igreja local não é a construção, não é o templo. A igreja local é cada pessoa que participa, é cada pessoa que se reúne umas com as outras para orar, para promulgar, para estabelecer o reino de Deus através do chamado e do poder do Espírito Santo. Portanto, não despreze a sua igreja local, participe. Procure hoje mesmo uma igreja onde você pode ouvir a palavra de Deus, onde você pode receber uma oração, porque a igreja local faz toda a diferença na sociedade. E ela faz parte da igreja universal, ela faz parte da igreja que Deus estabeleceu. Assim como a família, a igreja também é uma instituição estabelecida por Deus. Tem os seus defeitos, porque a igreja é composta por pessoas, cada uma com a sua personalidade, cada uma com a sua história, cada uma com a sua cultura. Porém, é absolutamente necessário, como Deus estabelece na sua palavra, que todos os homens estejam inseridos na igreja local. É absolutamente necessário que todos os homens congreguem na igreja. É absolutamente necessário que a sociedade tenha a igreja. Portanto, congregue, participe, interaja, viva, seja igreja. Até a próxima!